Oi pessoal, voltei e hoje eu vim falar de casas. Quem me vê assim até pensa, né, que aqui tá super calor, que eu tô super tropical. Mas não, aqui tá frio pra caramba, inclusive hoje está nevando. E eu estou aqui no meu aquecedor super forte. Se vocês escutarem um barulho, é o meu aquecedor. E resolvi gravar alguns vídeos e um deles, inclusive se vocês escutarem um barulho, é porque tá tendo uma obra aqui na frente da minha casa, coisa que eu não entendo porque a gente passou a primavera, a gente passou o verão, a gente passou o outono e eles não construíram nada, e agora no inverno, no dia que tá nevando, eles decidiram começar a obra. Olha aí o aquecedor. Enfim, vamos lá. Eu vim falar de quanto custa alugar uma casa aqui na Filadélfia. Quando nós decidimos e soubemos que viríamos pra cá, eu e meu esposo, foi um desafio muito grande achar um lugar pra gente ficar, porque a gente, estando do Brasil, a gente não conhecia ninguém aqui, nenhum amigo que podia falar, ó, vocês vão ali, que ali, ou vocês liguem pra esse lugar, ou vocês olhem nesse site que vocês vão achar. A gente não tinha ninguém e a gente passou por maus bocados. Inclusive, a primeira casa que a gente morou aqui era um caos total, foi um inferno. Graças a Deus a gente saiu de lá. E se eu tivesse visto esse tipo de vídeo, se eu tivesse visto em blog pessoas que já moraram aqui na Filadélfia, ia me ajudar muito. Então, o vídeo de hoje é a respeito de quanto custa alugar uma casa aqui na Filadélfia. Bom, nós mudamos pra cá em maio de 2015, então vai fazer... Cara, em maio vai fazer 2 anos que a gente tá morando aqui. Caraca, que incrível, passou muito rápido, passou muito rápido. E nesses quase 2 anos que a gente mora aqui, a gente já morou em 3 casas e foram experiências bem diferentes, então eu sei falar pra vocês quanto que custa uma casa pequena, uma casa média e uma casa grande. Primeiro vamos pro primeiro lugar onde a gente morou, que foi na 48 da Spruce? Osage. Nós moramos num apartamento, na verdade, chamado de estúdio aqui. Eu não sei como é que se chama isso no Brasil, se é kitnet, porque é muito pequeno, é menor do que uma kitnet, porque kitnet no Brasil geralmente é um apartamento de 1 quarto. No caso é o que a gente mora hoje, né? Não sei se é bem uma kitnet, porque até que é uma kitnet meio big, aqui é quase 60 metros quadrados o lugar que a gente mora hoje. Então assim, não sei se seria uma kitnet. Enfim, mas eu tô falando do lugar que a gente morava antes, que era chamado de estúdio, é chamado aqui de estúdio. Então eu digo que é metade de uma kitnet no Brasil, é muito pequeno mesmo. Era mais ou menos uns 30 metros quadrados lá onde a gente... Ou menos, era muito pequeno mesmo, muito pequeno. Como a gente não conhecia ninguém, a gente ficou pesquisando pela internet, e aí um cara que trabalha lá com o Vinícius, que era responsável até então de falar pra gente, assim, um lugar pra gente morar, ele só deu um site e falou assim, procura aí. E daí a gente achou esse lugar. Como a gente não conhecia a região nem nada, ele ficava na rua 48 da Avenida Osage e ficava meio que, na verdade não é meio que perto, assim, a gente via no mapa que era mais ou menos uns 20 minutos andando do trabalho do meu marido, só que não era isso não, era bem mais. Era mais ou menos, leva uns 40 minutos andando de lá até o trabalho do meu marido, é bem longe, é bem longinho assim andando. Então, a gente pensou, pô, 20 minutos perto do trabalho, um estúdio, a gente pensou, quando a gente colocou assim, o que era um estúdio, tava falando que era uma kitnet, e lá não tinha falando o tamanho, a gente só soube o tamanho quando a gente mudou. Então a gente foi pra esse lugar, que o valor dele, ele era assim, pra mim, mostra como é que eu falo pra vocês o tamanho dele. Tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que é o vídeo dessa casa, é meio que um tour, foi quando a gente mudou pra cá, que eu mostrei pra vocês o tamanho e como é que eram as divisões daqui. Não tem nada de móveis nem nada, não tem nenhuma mobília, era só pra vocês verem o espaço. Então eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês terem uma ideia de como que era o tamanho da outra casa. Como assim? Tá, o tamanho do meu quarto era o tamanho da casa toda onde a gente morava na primeira casa, era muito pequeno. Então vocês imaginem o meu quarto com uma cozinha e um banheiro. Cara, era muito tenso.
E nesse lugar a gente pagava 400, quem dera, a gente pagava $730 por mês. E era incluso gás. Era incluso gás? Era incluso gás e água. Só que o lugar era, tipo, quando a gente entrou em contato com um cara que tava alugando, ele falou assim que tava reformando o lugar e que a gente ia ser o primeiro casal a morar e não sei o que. E a gente ficou super empolgado, pensando que a gente ia morar numa kitnet bonitinha aqui nos Estados Unidos. E tá, não foi nada disso. A gente chegou no dia 13 de maio, tava tudo muito sujo. Realmente eles tinham reformado, assim, eles tinham trocado o piso e trocado os eletrodomésticos do lugar. E o piso do banheiro tava, assim, reformado. Mas sabe aquela reforma de gente porca, de gente preguiçosa? Que é tipo, só joga alguma coisa assim por cima e finge que fez, sabe? Muito, muito bosta. E aí, passando os dias, passando as semanas, a gente foi vendo que aquela reforma que ele tinha feito foi só tampar o sol com a peneira, porque não adiantou nada. Então, a gente teve muita dificuldade com o lugar. A gente morava no subsolo e não tinha 2 janelas e uma das janelas era emperrada. E quando começou o verão, era um calor insuportável, era muito, muito quente. Daí a gente conseguiu um ar-condicionado meia boca lá e colocava, só que ele fazia um barulho dos infernos e ficava o dia todo um zumbido horrível e a gente tinha que pagar energia e a energia vinha muito cara porque o ar-condicionado era muito caro. E foi terrível a experiência de morar num estúdio aqui, era muito ruim. A gente tinha Lara, a gente não tinha quase nada dentro de casa porque a gente não trouxe nada do Brasil, não tinha nenhum móvel, não tinha nada. E conforme a gente foi colocando, foi comprando as coisas, comprando colchão, comprando mesa, essas coisas, não tinha espaço. E também não tinha espaço para colocar roupa, a gente colocava nossas roupas em malas. Então foi bem, bem ruim. E a gente teve episódios de infestação lá no apartamento, que foi horrível. Tivemos infestação de barata, tivemos infestação de rato e tivemos infestação de bed bug. Bed bug é tipo uma pulga de gente que ele pica você e você se coça absurdamente. O Vinícius, ele não tem alergia a nada, então assim, picava ele não via, mas eu sou muito alérgica, então eu sofri bastante. A gente teve que passar veneno, teve vezes que eu e a Lara a gente passou mal por conta da detetização que foi feita e não dava. O cara era super escroto, ele tratava a gente super mal, a gente, tipo, não sabia. Eu nunca vi falar de bed bug no Brasil. E quem falou pra gente que a gente podia estar com infestação de bed bug foi o chefe do meu marido, que a gente não sabia. A gente foi conversar com o dono da casa, ele foi super grosso, super escroto. E, cara, se você vier pra Filadélfia e achar uma propriedade burger, passe longe, porque esse cara é muito nojento, ela é muito escroto, ele não tá nem aí, ele só quer saber de dinheiro. E a gente teve um problema muito grande com ele também, porque assim, não é só com ele, mas em tipo, 99% dos lugares que você for alugar aqui nos Estados Unidos em si, eles pedem depósito, você tem que pagar de 1 a 2 depósitos pra você morar na casa, caso você quebre geladeira, enfim. Aí eles, na teoria, eles têm que te devolver esse depósito. O que a gente fez? O nosso aluguel era Nossa, eu tô embolando tudo. O nosso aluguel era $730. Então o que a gente fez? A gente teve que pagar 2 depósitos de 730. Então ficou um valor bem alto, né? Ficou 1.560, acho que é isso. E ele falou que ia devolver esse dinheiro caso tudo tivesse ok, beleza. Daí, em dezembro, tava terrível a situação, a gente mudou lá pra maio. Em dezembro, meu esposo foi contratado aqui, porque inicialmente ele veio só pra fazer uma parceria do Brasil e Estados Unidos. E em dezembro de 2015, ele ficou sabendo que ele recebeu uma proposta de trabalho aqui, e a gente soube que a gente ia ficar aqui. E daí a gente falou, não, vamos procurar outro lugar, porque esse lugar não dá pra ficar. E é muito difícil também achar aluguel aqui, é muito, muito, muito complicado, você tem que pesquisar bastante. Então a dica que eu dou pra vocês é sempre procurar blog, procurar pessoas que possam informar de lugares que vocês possam ir pra vocês terem sorte de primeira, não passar o pesadelo que a gente passou. Então, em dezembro a gente foi atrás de casa e tal, e quando foi em dezembro mesmo a gente mudou e, cara, gente, eu limpei aquele muquifo todinho. Eu
lavei as paredes, eu limpei tudo, tudo ficou um brinco, ficou limpinho, limpinho, limpinho. Daí quando foi pra ele devolver o nosso depósito, ele falou que não ia devolver o depósito porque a gente quebrou o contrato e ele precisava do depósito porque ele não podia ficar sem lucro. Cara, foi uma confusão, eu sei que a gente perdeu quase $1.600 e tipo, $1.600 é muito dinheiro, gente. $1.600, pra vocês terem noção, dá pra vocês comprarem 2 iPhones com a maior potência que tem, com o maior espaço que tem, 2 iPhone 7. Dá pra você ir pra Disney, ficar uma semana em uns parques. Dá pra você comprar o último Mac de última geração. Cara, é muito dinheiro. Então assim, a gente praticamente deu $1.600 pra aquele escroto. Enfim, foi muito terrível essa experiência que a gente teve. E a gente ficou procurando aluguel mais próximo do trabalho do meu esposo, já que na 48, a gente morava na 48 e o meu esposo trabalha na 36, então era muito distante. Então a gente estava procurando uma coisa mais próxima. E aí foi que a gente achou o lugar que a gente morava antes, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês também o tour que eu fiz lá, mostrando o tamanho da casa. Era uma casa muito big. A gente se empolgou demais quando a gente foi alugar ela. Porque ela era muito grande, era novinha assim, novinha assim. As casas aqui são todas velhas nessa área aqui. Eu vou explicar pra vocês como é que funciona as áreas. Mas ela era novinha assim por dentro, eu tinha trocado os pisos, estava trocando os pisos do banheiro, do piso da cozinha, então assim, ela tava muito novinha. E a gente ficou super empolgado e o preço tava tipo dentro do nosso orçamento. Como eu falei pra vocês, o primeiro aluguel foi $730 e o segundo aluguel foi $1.600. Tipo, aumentou muito, né? Aumentou o dobro ainda. Só que a casa era muito grande, de um lugar minúsculo que a gente tava, a gente foi pra uma mansão, praticamente. A gente foi pra uma casa de 4 quartos. Pra quê, né? Vocês me perguntam, Débora, pra que vocês iam, pra que um casal e um cachorro foi mudar pra uma casa de 4 quartos? Gente, a gente tava muito desesperada, a gente tava muito louco querendo um lugar. E assim, quando a gente viu aquela casa, foi um sonho. E o dono delas sempre foi um amor com a gente. Inclusive, a gente tá numa casa, a casa que a gente mora atualmente também é dele, porque ele é muito gentil com a gente. E, cara, foi um sonho. Foi quando a gente viu a casa, vamos alugar. A gente não tinha móvel, não tinha nada, porque a casa era muito grande. Vocês depois dão uma olhadinha no tour. E aí a gente mudou pra casa. E, nossa, foi muito bom. A gente passou o nosso Natal, passou o nosso Ano Novo lá e foi excelente, assim. E quando foi passando o tempo, a gente foi vendo que ter uma casa muito grande era muito caro também. Nessa casa que a gente morava era só incluso a água, então a gente tinha que pagar eletricidade e gás. E como a gente mudou em dezembro, então dezembro já estamos no inverno. E a conta de gás veio $300. Tipo, o gás aqui é o gás da cozinha e o aquecedor, é tudo junto. Então era muito caro manter uma casa daquele tamanho. E não tinha a menor necessidade da gente, um casal e um cachorro, ter uma casa de 4 quartos. Era muito absurdo. E o que acontece? Quando o dono falou assim pra gente que a gente podia ficar na casa, a gente podia renovar o contrato de aluguel, porque os contratos são renovados aqui de maio a agosto e a gente já tava em maio. E ele falou se a gente podia ficar ou a gente podia procurar um outro lugar, e ele tinha algumas unidades disponíveis. Daí a gente falou pra ele que a gente tava interessado num apartamento de 1 quarto, porque, gente, não dá um apartamento de 4 quartos, é muito quarto. E a gente também tinha pensado assim, vamos alugar uma casa grande, porque quando vier a gente visitar a gente aqui, a gente vai ter muito espaço. Não veio ninguém, ninguém veio visitar a gente. Então a gente mudou e agora a gente tá nessa casa, que fica no mesmo prédio que a gente morava, fica super pertinho do trabalho do Vinícius, fica 7 minutos andando do trabalho dele, fica 5 minutos do veterinário da Lara, fica super próximo da nossa academia, fica uns 10 minutos andando da nossa academia, fica 15 minutos do mercado, fica 5 minutos da farmácia, então esse lugar aqui é excelente. Fica 2 minutos do Starbucks, fica 2 minutos do Dunkin' Donuts, que a minha casa é aqui, aí o Dunkin' Donuts tá aqui e o Starbucks tá aqui, a minha casa tá no meio. Então a gente mora numa área excelente, a gente mora numa área universitária,
mas é uma área que é um pouco cara. Então, nesse aluguel que a gente mora atualmente, a gente paga 930 dólares. É caro, é caro. Ainda mais por uma casa que é bem antiga. E é isso, foi essa nossa jornada com casas aqui. E agora eu vou dar umas dicas pra vocês de quem quer vir pra Filadélfia, que quem vai morar aqui precisa saber de como lidar e como é que faz pra você conseguir alugar uma casa. Bom, a Filadélfia, ela é dividida por localidades, digamos assim. A gente tem a Cidade Velha, a gente tem a Cidade Universitária, que faz parte da Cidade Velha, e tem a Cidade Nova, que é onde tem as casas novas e tal. Nessa parte de Cidade Velha e Cidade Universitária, essa parte, só a parte velha é a parte perigosa daqui. As casas da parte velha são muito baratas mesmo. Você consegue alugar uma casa, por exemplo, de um quarto por 400 dólares. É bem barato. Mas, além de ser muito velha, é muito perigosa. A Filadélfia, ela tem uma parte que é muito sinistra, que é muito perigosa. E essa parte bem velha que é falada aqui. Então a gente nem olhou nem nada lá, porque além de ser perigoso, ficava bem longe do trabalho do Vinícius. Então a gente nem olhou. O que a gente queria o que a gente queria era um lugar aqui na cidade universitária que fosse um preço ok, assim, e fosse perto do trabalho do meu marido. Então a gente achou essa casa que fica super próxima e é na cidade universitária. Só que na cidade universitária todas as casas são muito velhas. Pra vocês terem noção, essa casa onde a gente mora, ela tem mais de 70 anos. Tipo, são apartamentos, é uma casa grande que foi dividida e foi feitos apartamentos. Então assim, é muito, muito antigo. Então, por fora vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês em vídeo agora, que vai entrar, como que as casas. São bem grandes, só que são apartamentos. Você olha assim, você pensa que é uma casa, mas não é casa, são apartamentos e elas são muito antigas. Essa é a parte da cidade universitária, só que são casas muito antigas. Gente, aqui são as casas da parte antiga da cidade, ó. Tipo, parece que são casas, mas não são casas, são apartamentos. A gente mora num parecido com esse. E é isso, queria mostrar pra vocês como é que é. E tipo, nevou, olha que como tá lindo. Então não vem pensando que, vou morar na cidade universitária, vai ter casa nova. Não, não vai ter não. Pra quem não sabe, a Universidade da Pensilvânia foi a primeira universidade dos Estados Unidos. Então vocês imaginam como é que é as casas perto dela. Muito velhas. E o outro ponto sobre valores. A cidade universitária, por ser perto das universidades, é uma área cara. É uma área bem cara. Por isso que a gente paga um aluguel caro aqui. Como eu falei pra vocês. Se você for alugar um apartamento de um quarto na cidade velha, é uns 400, 500 dólares. Na cidade universitária, um apartamento de um quarto vai pra 950 mil. E a gente paga 930. Então, assim, é uma aumentada boa. Só que é um lugar tranquilo de se morar, muito seguro, tem policiamento e tudo quanto é lugar. Eu vou até ver se eu gravo um vídeo pra vocês mostrando como é que funciona a questão do policiamento aqui, de como é que é a segurança aqui. Além dos policiais da Filadélfia, tem os policiais da Uniscience, que é uma universidade que fica aqui atrás da minha casa. Tem os guardinhas, os policiais da UPenn, que é onde meu esposo trabalha. E tem os guardinhas da Drexel, que é uma universidade muito grande aqui também. Então é muito segura, aqui é uma parte muito segura, por isso que é uma parte tão cara. Agora vamos para a última parte da Filadélfia, que é a parte nova, que você encontra casas novas, que você encontra casas com lavadora de louça, que é o meu sonho. Você encontra casas com lavadora de roupa, que também é o meu sonho. O problema de morar em casa antiga é porque aqui a gente não tem como lavar roupa em casa, a gente tem que ir pra lavanderia, então isso é um saco. Mas na cidade nova tem tudo isso. Só que pra quem trabalha trabalha ou estuda na universidade fica um pouco distante. Mas o valor é relativamente parecido com o valor da cidade universitária, não muda muito. A gente tem uma amiga que mora na cidade nova, a gente foi ano passado numa festa lá na casa dela de Halloween.
e ela paga $900 num apartamento de 1/4 do tamanho do apartamento da gente. Então assim, a gente até paga mais caro um pouco que ela. Mas é relativamente o mesmo preço, porque lá é mais novo, tem mais segurança também. Agora, as preocupações que vocês têm que ter em relação quando vocês vêm morar aqui. Primeiro, que vocês têm que ter a documentação de vocês certinha. Segundo, tem algumas... Ai, gente, esse batuque, tá sério. Que saco. Tá, umas coisas que vocês têm que levar em consideração. Você tem que ter toda a documentação de vocês, você tem que ter um contrato falando o valor que vocês recebem, né? Tipo, comprovante de renda de vocês. Tem algumas locadoras de casa, algumas imobiliárias que pedem o seguro social, não são todas. Por exemplo, a nossa não pediu, mas tem umas que pedem. Na outra casa, a casa do velho escroto, eles pediram, só que a gente não tinha. Aí ele veio com essa história que a gente tinha que pagar 2 depósitos. Não sei se é verdade, se teria que pagar mesmo, porque ele foi muito escroto com a gente, então eu não sei falar pra vocês. Mas essa foi a história que ele contou. Como ele mentia demais, eu não sei se é verdade. Então, vocês precisam ter toda a documentação certinha e assim, vocês precisam pagar um depósito. O depósito, ele pode ser até o valor do aluguel da casa, por exemplo. Aqui a gente pagou da seguinte forma. Geralmente as casas são assim, tá? Aqui. Você tem que pagar o depósito do valor do aluguel, o aluguel do primeiro mês e o aluguel do último mês. Tipo, é uma facada gigantesca quando você vem pra cá, porque você tem que pagar esses valores assim, na lata. Então, preparem o seu bolso, porque a gente também tem uma amiga em Nova York que ela falou que é da mesma forma que funciona. Não sei se em todos os lugares dos Estados Unidos que é desse jeito, mas aqui na Filadélfia e parece que em algumas partes de Nova York é desse jeito. A gente teve que pagar o depósito de $930, mais o primeiro aluguel de $930, mais o último aluguel de $930. Ou seja, quando a gente estiver no último mês morando aqui, a gente não vai precisar pagar, tá? Tem essa vantagem. E quando a gente sair e tudo estiver em ordem, a gente não tiver quebrado nada, porque não vem móveis, tá? As casas não são mobiliadas aqui, você tem que mobiliar. Mas ela tem, assim, de mobília, é o armário geralmente, né? A maioria das casas são assim, vem o armário da cozinha, vem a geladeira e vem o fogão. O básico. Você pode ter sorte umas que vem micro-ondas, umas que vem lavadora de louça, aí depende do lugar que você vai alugar. Mas assim, cama, sofá, esquece que não tem, tá? Que mais? Sobre animais, sobre pet. Tem alguns lugares que são restritos, que não podem ter, mas a maioria dos lugares pode sim ter pet, só que você paga uma pequena porcentagem pra eles morarem com você. No nosso caso, a gente paga $15 a mais pra Lara poder ficar aqui. E é tranquilo, porque $15, né? De boa. Então, assim, caso aconteça alguma coisa, tipo, a Lara estrague alguma coisa, como ela paga também aluguel, tem a parte dela, então assim, se tiver algum problema, a Lara tem o dinheirinho que ela paga. Então é isso, o vídeo ficou muito longo, mas eu acho que deu pra explicar bastante, assim, deu pra entender bastante quem vem aqui pra Filadélfia, ou então ajudar alguém que, sei lá, que vai pra algum lugar dos Estados Unidos, saber como é que funciona a questão do aluguel. É um pouco difícil achar quando você tá morando no Brasil e não conhece ninguém, mas não é impossível, a gente passou por trancos e barrancos, mas a gente conseguiu, a gente tá num lugar bacana. A única coisa que eu não gosto daqui é que é muito velho, é muito antigo, assim, a localidade da casa é boa, assim, só que a casa é muito velha, então a gente tem alguns problemas. Por exemplo, a banheira... A gente tem banheira no banheiro, ela sempre dá problema porque o encanamento é muito velho, ou então a gente tem problema com o piso, que a gente anda e fica fazendo nhec, nhec, nhec. E uma coisa que eu detesto aqui nessa casa é o banheiro. Cara, o banheiro daqui é muito feio. Tipo, o azulejo dele cara, o azulejo dele é rosa com vermelho. Ai. Enfim, é muito brega, muito brega. Mas é isso. E a questão também de ser uma casa antiga, o aquecedor e
o negócio que esfria, o ar-condicionado, eles vêm mais caro, porque a casa é antiga e as coisas são antigas, então como é antigo, como funciona... Como é antigo, né? Não tem como falar outra coisa. Como é muito antigo, então as coisas vêm mais caras, energia, puxa mais energia, é isso. É igual quando você tem um fogão novo e um fogão velho. O fogão novo sempre vai cozinhar melhor, mais rápido que o fogão velho. Ou na teoria pra ser desse jeito, né? Então funciona dessa forma. Então é isso, eu espero ter ajudado você que tá vindo pra Filadélfia ou você que vem pra algum lugar dos Estados Unidos e tá aí meio perdido sem saber como é que funciona a questão do aluguel. É desse jeito que funciona. Se alguém quiser alguma dica de onde a gente mora, tipo assim, de imobiliária, é só deixar nos comentários ou então entrar em contato comigo pelas redes sociais que eu vou ter o maior prazer de ajudar, tá? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e um beijo, tchau!